Prezados irmãos aqui presentes, bem como também aqueles que nos acompanham pela transmissão desta Santa Missa, neste 17º domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo nos convida a refletir sobre as nossas prioridades, os valores sobre os quais nós fundamentamos a nossa vida. Especialmente sugere a todos nós cristãos a construir a nossa vida sobre os verdadeiros valores, valores que nos são apresentados por Jesus no Evangelho. E a partir então das escolhas, das prioridades que fazemos, inspirados pelo Evangelho, é que consistirá na nossa felicidade, na nossa realização, na nossa vida em plenitude. Vejam, por exemplo, a primeira leitura de hoje. A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de Salomão, rei de Israel. Salomão nos ensina a virtude do homem sábio, que pede a Deus sabedoria para poder perceber e escolher o que é importante. Para poder perceber e escolher o que é importante e não se deixar levar, não se deixar seduzir, nem se alienar pelos valores efêmeros. O que são valores efêmeros? Valores transitórios, valores temporários, valores passageiros. Aliás, é o que nós rezávamos na oração inicial da missa de hoje. Senhor, redobrai de amor para conosco, para que possamos, abraçando os bens que passam, possamos abraçar os que não passam. É aqui que está a sabedoria, meus irmãos. A sabedoria de saber escolher, a sabedoria de dar prioridade ao que é indispensável, a sabedoria de saber discernir das coisas efêmeras, ou seja, das coisas que passam, para abraçar as que não passam. Vejam, Salomão poderia ter pedido coisas efêmeras a Deus, pois Deus concedeu a ele, diz a leitura, o Senhor concedeu a ele tudo aquilo que ele desejasse. E ele então pediu sabedoria. E Deus disse: já que pedistes estes dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riqueza, nem a morte dos teus amigos, mas sim sabedoria, vou satisfazer o teu pedido. Salomão poderia então ter pedido coisas efêmeras, poderia ter pedido longevidade, longos anos de vida, mas a vida, por mais que ela possa ser longa, ela é temporária, ela é transitória, ela é passageira. Poderia ter pedido riquezas, a riqueza, por mais que ela possa proporcionar muitas coisas, por mais que ela possa proporcionar conforto e tudo mais, ainda assim, toda riqueza é também temporária, porque ela está no tempo. Você pode ganhar na Mega Sena, na noite de sábado, milhões e bilhões, e no dia seguinte pode morrer, porque você está no tempo. Portanto, toda riqueza ainda não é suficiente, ela é efêmera. Portanto, Salomão pede o que então a Deus? Sabedoria. Sabedoria para saber abraçar as coisas que passam. Se eu ganhar na Mega Sena, ótimo, vou usar disso para fazer o bem, vou usar disso para viver melhor, mas não me iludir a ponto de achar que isso possa me garantir a vida eterna. É exatamente aqui que está a sabedoria, saber usar dos bens que passam, sem deixar de abraçar os que não passam. Saber usar da riqueza do mundo, das coisas do mundo, saber usar dos anos que Deus nos dá, dos dias que Deus nos dá, da melhor forma possível, para poder garantir também aquilo que será eterno para nós. É aqui que está a sabedoria, meus irmãos. A sabedoria é exatamente usar das coisas que passam, sem deixar
passar as que não passam, sem deixar abraçar as que não passam, não deixar passar despercebido por nós. Mais vale a verdadeira sabedoria do que todos os tesouros da terra. E aí vem o Evangelho, e Jesus nos conta 3 parábolas, 2 referindo-se exatamente àquilo que é precioso, ao tesouro escondido no campo ou uma pérola preciosa. Recorrendo às parábolas, Jesus recomenda que saibamos fazer a escolha certa, que saibamos dar prioridade àquilo que tem mais valor, como é o homem que descobre um tesouro no seu campo ou no campo. Quando ele descobre que há um tesouro naquele terreno, ele mantém esse tesouro escondido, ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, compra aquele terreno. Ou então, um homem que compra, que coleciona, um comprador de pérolas preciosas, de joias, e conhecendo bem o que é precioso, quando ele descobre, quando ele encontra uma pérola preciosíssima, que vale muito mais do que todas as outras, não que as outras não tenham valor, vejam só, mas quando ele descobre uma que tem mais valor que as outras, ele vai e vende todas aquelas que ele possui, para possuir a única que é mais valiosa. Assim também deveríamos ser cada um de nós, usar desta sabedoria, para que usando das coisas que passam, abraçar as que não passam. Podemos ter muitas joias, muitas pedras preciosas, mas saber escolher a maior delas. E uma vez dando prioridade àquela que é a mais preciosa, certamente também seremos chamados a desapegar-se das outras. Ele vai, vende tudo que tem para adquirir aquele terreno. Ele vai, vende tudo que tem para adquirir aquela pérola. Por isso, meus irmãos, é preciso pedir a sabedoria, a graça, a amizade com Deus, a vida eterna. É um tesouro escondido. Porque muitos não percebem, muitos estão vivendo aqui no mundo e não percebem o tesouro que está lá no seu terreno. Muitos estão vivendo no mundo e não percebem a pérola preciosa que você pode adquiri-la. Mas quando descobre, que tenha então a coragem, quando se desperta, que tenha a atitude de ir, como a parábola, e vender tudo o que tem, e deixar de lado as coisas que passam, para poder possuir então aquilo que não passa. Portanto, a graça, a amizade com Deus, a vida eterna é o tesouro escondido. Muitos não o percebem nem o valorizam. Só quem possui um coração sábio, como o de Salomão, consegue compreender a diferença. É a sabedoria que nos faz compreender a diferença do que é mais valioso ou não. Nem sempre é a coisa em si, nem sempre. Nem sempre aquilo que pode nos dar mais prazer, aquilo que pode nos dar mais contentamento, aquilo que nos pode dar mais satisfação, é o mais importante. Nem sempre. Por isso é preciso sabedoria. Sabedoria para discernir o que é mais precioso. Sabedoria para descobrir o verdadeiro tesouro. Entre tantos tesouros, entre tantas pérolas preciosas, no entanto, efêmeras, transitórias, passageiras, descobrir aquela que é eterna, aquela que permanece. E por fim, a terceira parábola que Jesus conta, comparando o reino com uma rede cheia de peixes, de toda espécie de peixes. Meus irmãos, é preciso saber, é preciso pedir a Deus sabedoria para escolher. E por que nós necessitamos tanto de sabedoria para escolher? Porque são as nossas escolhas que trarão as consequências. Ou as consequências se dão a partir das escolhas que nós fazemos. A rede é lançada ao mar e apanha peixes de todo tipo. Todos são chamados à salvação. Vejam a segunda leitura de hoje,
da carta de São Paulo. Sabemos que tudo contribui para o bem de todos aqueles que amam a Deus, de todos aqueles que são chamados para a salvação, a serem conformes à imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito, o primeiro, numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, Deus também chamou, e aqueles que Deus chamou, também os tornou justos. Justos na Bíblia quer dizer santo, também os tornou santos, e aos que tornou santos, também os glorificou. O que é glorificar-se? Se não participar da glória do céu. Portanto, meus irmãos, a escolha que nós fazemos trará as suas consequências. Se queremos ter como consequência a vida eterna, que saibamos escolher então a vida eterna. Que tenhamos a sabedoria de, usando das coisas que passam, abraçar as que não passam. Porque no final será como a rede. A rede será lançada e trará todo tipo de peixe. E não é Deus quem vai dizer quem é bom, quem é mau. Não é Deus que vai dizer quem vai entrar, quem não vai. Deus vai simplesmente separar. A escolha é nossa. Se você escolheu ser bom, você será recolhido em cestos. Se você escolheu ser mau, você será jogado fora, porque não presta. É isso. A nossa vida é isso. Portanto, as consequências da nossa vida se dão a partir das escolhas que nós fazemos. Deus só vai lançar as redes e vai puxar a todos. Deus quer salvar a todos. Ele chamou a todos, e a todos aqueles que Ele chamou os tornou justos, e a todos aqueles que Ele tornou justos nele, em Cristo, também Ele glorificará. No entanto, depende de nós, depende das nossas escolhas. Portanto, peçamos a Deus hoje, nesta celebração, a sabedoria, neste mundo, para que, vivendo neste mundo entre as coisas que passam, possamos abraçar as que não passam. Que Deus nos dê sabedoria para saber escolher bem, para que quando vier o pescador e lançar as redes, estejamos entre os bons e assim participarmos da plenitude, da bondade, da plenitude da santidade de Deus, que é a glória eterna. Assim seja. Amém.